Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Insights. Hoje eu tô aqui com o Rafa, ele já vai se apresentar, mas me apresentando antes, eu sou a Ludmila Fernandes, eu sou líder de receitas aqui no negócio da Framework Digital e hoje vim bater um papo super legal do mundo do CRM e Salesforce. Então, aproveitando, já apresentando um pouquinho do Rafa, né? Antes ele vai poder falar também, Rafa, fica à vontade para complementar, mas vou contar um breve histórico dele aqui, hein, gente? Rafael Montalvão, Head Arquiteto de Salesforce na Framework Digital, 11 certificações da Salesforce, mais de 10 anos de experiência em multimercados. Que currículo, hein? Conta pra galera um pouquinho sobre você. Pois é um chão, é uma estrada aí para chegar nessas 10 certificações. Bom, eu não vim diretamente do universo Salesforce, eu acho que boa parte de quem trabalha com Salesforce não veio diretamente assim da academia para esse ramo. Então eu tenho um histórico de programação, formado em engenharia da computação, fiz mestrado, segui toda aquela carreira tradicional e no meio desse caminho eu esbarrei com o Salesforce numa dessas implementações da vida. Apaixonou? Pois é, de começo eu estranhei, porque o Salesforce ele tem um diferencial onde você vincula um pouco de entrega com qualidade técnica. Então, as regras do jogo mudam um pouco quando você trabalha com Salesforce e isso muda também um pouquinho a forma como você tem que pensar o Salesforce, não como uma stack, mas como um processo e como que você contribui com a organização através da ferramenta. Então é uma pegada bem diferente. E é isso, CRM ele é base operacional da estratégia de crescimento, não tem jeito, né? Não tem como você olhar para a jornada do seu cliente e não pensar CRM, de ponta a ponta, da prospecção, passando pelo processo comercial, passando pelo processo de retenção no time de CS, ou algo nesse sentido, né? Do topo ao fundo do funil. E assim, o CRM é o que traz previsibilidade, né? Não tem como você pensar em uma empresa de crescimento sem trazer o ponto da previsibilidade. Tem um dado aqui, que é da própria Salesforce, que fala que empresas que usam realmente, implementam muito bem o Salesforce, ou o CRM, na verdade, tem um aumento de 29% na receita de vendas e redução de 34% no ciclo de vendas. É muito significativo quando a gente pensa que a gente está estruturando uma ferramenta operacional que é tão estratégica para o negócio, né? E aí, Rafa, já aproveitando assim, para a gente abrir o nosso papo sobre o mundo do CRM, né? E o nosso grande tema aqui hoje, que é essa pauta de CRM, de Salesforce, como base de fato operacional e estratégica ali, me dá sua visão sobre a importância de um CRM para o negócio? O que você entende? Legal. Eu enxergo o CRM não como uma ferramenta. Eu acho que a visão de CRM precisa ser um pouco mais amplo do que isso. Porque se a gente se coloca no lugar de um empreendedor que está na frente de um negócio ou que precisa tocar uma organização, previsibilidade, padrões, métricas, tudo isso faz parte do dia a dia para poder influenciar a tomada de decisão. E quando você olha para o CRM como um todo, ele junta essa filosofia de como você estabelece seus processos, como você mede seus processos e como que você organiza isso em questão de dados para poder visualizar e fazer essas tomadas de decisão. Então, quando a gente fala de CRM, você precisa juntar o processo com a ferramenta que você vai precisar para poder operar isso e, de fato, ter uma estratégia para que possa provisionar uma receita assertiva ou que você tenha previsibilidade do seu plano estratégico ou até para proporcionar uma experiência unificada para o seu cliente. Eu lembro quando eu fui implementar meu primeiro CRM, é aquela coisa assim, né? Há muitos anos atrás, CRM ainda era um ponto de interrogação para quem estava começando, assim como liderança comercial. E o que eu precisava? Eu precisava de uma pipeline, beleza. Mas quais são as características que eu preciso? Mas quais são os detalhes que eu preciso? O que eu vou querer cruzar lá na frente em grandes dashboards ou reports ou algo nesse sentido? E aí eu me peguei assim, cara, não é simplesmente fazer uma pipeline e fim. E aí eu percebi que lá atrás, para começar a implementar, eu tive vários pequenos erros, assim, que só no final do mês eu falava,
putz, não olhei a preferência ou a configuração ou o jeito de analisar um ciclo de fechamento ou não configurei a diferença entre os meus leads ou o meu MQL, por aí vai. Na sua visão, assim, qual que é o maior erro que as empresas cometem quando elas implementam um CRM e pode comprometer esse ROI, né, deste início, como eu aprendi lá atrás, na raça? Exatamente. Eu acho que assim, o primeiro e o mais comum dos erros que eu vejo é achar que contratando o Salesforce ou qualquer outra plataforma de CRM, ela como ferramenta em si vai resolver todo o problema. E isso não acontece, porque como eu estava dizendo sobre o casamento do processo mais a ferramenta, a necessidade de ter estabelecido quais são os pontos onde você quer atingir, qual é o seu tipo de público, aonde que você vai investir boa parte da sua energia e como que você mede os avanços dentro desse processo são primordiais, porque a hora que você chega lá na frente e não tem essas medições, como que você vai conseguir tomar uma decisão ou colocar mais capital num processo ou poder dar foco em cima de alguma ação estratégica se você nem sabe aonde está indo todo esse investimento ou esse seu tempo, né? Então eu acho que a principal ação a ser tomada é definir as estratégias e processos. E assim que isso acontece, fazer a implementação do Salesforce, que já traz boas práticas, por exemplo, você já orienta como você vai estabelecer isso, o como com a ferramenta. Legal. E no fim você pode tirar essas medições e as tomadas de decisões. Então, sem saber para onde você vai, qualquer caminho serve. Sim. E eu imagino que o grande desafio também, você falou muito sobre processos, né? Desenhar o processo, entender a estratégia, e aí entra um fator humano, né? Que é o líder comercial, ou líder de CS, ou o próprio líder de marketing. Como é que a gente mapeia tudo isso? Como é que a gente coloca essa cultura de CRM, né, na cabeça das pessoas? Eu acho que é um grande ponto, assim. E hoje a Framework, que é a apresentadora do Insights, né, responsável pelo Insights, nós somos Delivery Partner oficial da Salesforce. Conta para o pessoal o que significa isso. Isso, legal. O ecossistema de Salesforce, ele exige uma série de conhecimentos, né, e de habilidades para poder fazer essa implementação de boas práticas. Igual a gente estava dizendo agora sobre retorno de investimento, você ter a ferramenta e não ter pessoas capacitadas para poder construir ou pessoas que vão não ser muito assertivas nessa construção, mesmo que você tenha todo o seu roadmap montado, pode te trazer prejuízos por conta da ausência dessas skills. Então, é importante você ser um parceiro licenciado da Salesforce, assim como a Framework é. E com essa parceria, uma série de capacitações, conhecimentos, validações vão acontecendo. Então, é muito arriscado no mercado fazer a contratação de uma parceira que não seja parceira oficial da Salesforce, porque nada te garante que ela tenha esse conhecimento para poder colocar a mão naquele seu ecossistema e montar um ambiente que de fato vai conseguir entregar valor na sua operação. Sim, quando você é certificado, você entende do método, né? E o método te ajuda a fazer certo, não repetir as ações e fazer mais rápido, provavelmente, com mais eficiência, né? Com certeza. Legal, Rafa. Vamos para a próxima pergunta, então. Como que você diagnostica se uma organização está pronta para extrair o real valor do Salesforce ou se ainda precisa resolver essas questões mais fundamentais de processos ou estratégias antes de evoluir na plataforma? Tem alguma pergunta-chave que você faz? Você gera algum insight específico ali? Com certeza. Eu acho que até antes de você chegar ali no Bitbyte e olhar como aquilo está construído, num bate-papo só para entender como funciona a organização, você já começa a identificar alguns pontos dos quais indicam que talvez aquela implementação ou talvez a utilização daquela ferramenta de CRM não está performática. E esses pontos têm duas direções na minha visão. Uma delas é quando você olha para os decisores e gestores. Então, quando eles não têm uma perspectiva assertiva sobre o forecast, ou quando eles não têm uma previsibilidade de como a operação vai transcorrer, ou até uma definição do pipeline ou do público, e até quanto tempo cada processo trava dentro do pipeline. Sim. Então eles não conseguem tomar essa decisão e provavelmente é porque essa implementação está com uma ausência dessas informações. E na outra ponta, a mesma coisa, quem está operando dentro da ferramenta no dia a dia
sente que a ferramenta trava o processo ao invés de auxiliar o processo. Então, em vez de você ter um profissional que está dedicado a fazer aquilo que ele mais entende, que é focar no processo de vendas ou focar no processo de atendimento, você tem um profissional que briga com a ferramenta e segue uma burocracia perdendo essa performance. Sim. Então, só de conversar e entender que essas são as dores, você já levanta o alerta e fala, opa, eu acho que talvez essa implementação aí possa extrair o melhor da ferramenta e da metodologia de aplicar uma estratégia baseada no CRM. Total. Eu fico pensando assim, quando vai se estruturar um CRM, ou melhor, nem estruturar, porque quando a gente pensa em Salesforce, a gente pensa também em processos mais robustos, né? E hoje eu vivi muito disso, de milhões de clientes numa base, uma jornada, acompanhar o que esse cliente está fazendo, se ele está fazendo uma recompra, se não, se é uma compra nova, como é que eu associo isso, se for um cliente às vezes B2C ou B2B. E aí entram várias variáveis aí. Várias. E realmente quando a gente não tem muito bem a clareza do o que a gente quer, do nosso funil, da jornada do cliente, se ele é B2B, B2C, suas preferências, o que eu realmente preciso acompanhar nessa jornada desde o início. Aí eu começo a pedir informações às vezes desnecessárias para o time comercial que fala, nossa, o CRM está mais me atrapalhando do que agilizando meu dia a dia. E pelo contrário, né? CRM é facilitador. CRM ajuda não só o negócio a tomar suas decisões lá na frente, olhando para os reports, olhando para os relatórios e por aí vai para as dashboards, mas também para o dia a dia da pessoa que está ali e que precisa, tem uma meta e quer performar. Tanto do time de marketing quanto do time de vendas, né? Um SDR, um executivo de contas, ou o próprio CIES, assim. E aí é interessante como que a gente também tem que ficar atento a essas integrações, a governança, essa estrutura da pipeline para trazer essa automação. Pô, duplico o deal, não duplico o deal, o que eu faço com isso? Até mesmo na jornada, quando a gente pensa, entrou, ok, na parte de marketing ali, né? Entrou o lead, o que eu faço com ele? Quando é que eu considero ele como uma venda? Entra o time jurídico aqui alguma hora, eu faço uma integração, não faço uma integração, vai para CIES, como é que eu cobro desse cliente? Faço uma integração, não faço uma integração? Então tudo isso bate um pouco dessa governança e essa é a nossa pauta do segundo tópico aqui. Então, quando a gente pensa sobre esse reforço, a gente tem um case legal aqui dentro da Framework que é sobre a Localiza. Eu queria que você comentasse com o pessoal para eles tangibilizarem. Perfeito. O caso da Localiza é um exemplo prático de como essa operação ela é importante, não só o mapeamento, mas o dia a dia de quem está lá na ponta fazendo essa operação. Na Localiza, o processo de atendimento do gestão de frotas, ou seja, os atendimentos de chamado durante a alocação dos veículos, ela eventualmente gera ali uma demanda por parte do cliente. E essas demandas muitas vezes são de cunho de informação ou apenas consultivos e na maioria das vezes isso é o que ocupa o tempo do atendente e tira a performance em cima da resolução de problemas que são mais críticos ou mais graves e que impactam na imagem da empresa. Então, a implementação na Localiza fez com que esses atendimentos que são de cunho mais informativo fossem estruturados e respondidos em tempo hábil e de forma automatizada. Isso faz com que o transbordo para o atendente caia só aqueles casos críticos e que demandam de fato uma atenção especial. E aí, na semana do atendente, ele consegue economizar até 3 horas em processos de atendimento que antes ele gastava com essa parte de informação. E o número de chamados... significativo na produtividade, né? Exatamente. E o número de chamados dele cai quase pela metade. Então, esse ganho de performance só com o processo de uma pipeline de atendimentos e a classificação para informativo com a automação, isso dentro da ferramenta, permite um ganho de performance, uma experiência do cliente melhor, porque ele tem a resposta em tempo hábil. Sim. E uma atenção especial para aqueles que têm casos críticos. Sim. Então, essa implementação da Localiza tangibiliza um pouco mais de como uma estratégia do CRM aplicada a uma ferramenta bem estruturada e bem construída traz retornos não só para a imagem da marca, mas para o dia a dia e a operação. E se quem está assistindo a gente fala, putz, já tenho aqui o Salesforce totalmente implementado, mas vejo que tem gargalos e eu queria um apoio. Você acha que já dá para uma certificada chegar, analisar, entender os processos e apontar melhorias? Com certeza, com certeza.
Nesse aspecto, existem dois caminhos que podem ser seguidos. Um deles, do ponto de vista de negócios, que é entendendo justamente daquele ponto que eu trouxe no começo. Quais são os gaps, a conversa com os decisores, como isso acontece, se eles têm o volume de informação necessário para poder decidir estratégia. E o dia a dia da operação, como é a experiência do agente dentro da ferramenta. E do outro ponto de vista, um health check, uma análise técnica de como aquela implementação foi feita, já que a Salesforce é uma ferramenta que exige muitos padrões de boas qualidades, boas práticas. Sim. E por isso as certificações. Então, mesmo que você às vezes atenda a necessidade solicitada pela área de negócios, não quer dizer que você fez a implementação da forma correta. E essa má implementação, ela tem um custo. Uma hora isso pode te custar uma escalabilidade, ou uma perda de performance do ambiente, ou um custo exagerado em cima de um recurso que talvez você não esteja utilizando. Então são duas abordagens para a análise que você pode fazer, tanto do ponto de vista de operações, quanto técnico de implementações. Legal. Toma água aí, Rafa. Muito legal o papo até aqui, né? Acho que quem está assistindo, espero que você esteja gostando e que seja um papo prático também, né? Não só teórico. E aí, quando a gente pensa na prática, assim, como que você estrutura uma pipeline no Salesforce que realmente entregue previsibilidade para o C-Level tomar uma decisão de confiança? Não só o C-Level, mas eu acho que todos os líderes comerciais que estão ali, olhando para o seu time, não só comercial, também marketing, CS, mas olhando para o seu time e pensando, poxa, aqui é a taxa de conversão que eu preciso melhorar, aqui tem uma oportunidade de mercado, de praça, de produto. Você tem alguma dica prática nesse sentido? Com certeza. Normalmente a gente tenta casar esses dois viés, como eu estava explicando nesse momento. A gente tem as necessidades da empresa do ponto de vista estratégico, qual é o público que eu vou atingir, qual é o tipo de produto que eu estou comercializando ou serviço que eu estou ofertando. E eu tenho que casar também como a operação está estruturada, quem são as pessoas e como elas estão organizadas. Eu vou dar um exemplo. Existe na pipe de vendas algumas práticas. Por exemplo, você pode ter um nível de qualificação de leads, do qual o seu time pode ser mais extenso e com menos especializações, que vão transbordar para o agente que vai fazer, de fato, a negociação e a venda, com uma especialização maior e habilidades para a negociação. Ou você pode, dependendo do seu produto ou serviço, fazer uma operação flat, onde o acompanhamento da venda começa na hora que o cliente entra e vai até o final, garantindo aquela confiabilidade. Então, primeiro faz esse mapeamento, e uma vez que esse mapeamento está feito, aí você vem com a ferramenta e as boas práticas de construção. Como eu tangibilizo essa estratégia em cima da ferramenta? E aí eu vou utilizar as boas práticas em cima do que já vem pré-montado, e por isso a vantagem do Salesforce de ser um low code. Eu consigo entregar isso rápido com o aval e o ok dessa operação adaptada para a ferramenta. Por isso a ferramenta não pode gerar atrito. E aí os pontos onde você precisa monitorar o seu pipe de vendas geram esses dashboards e relatórios que a gestão e a liderança vai conseguir acompanhar para descobrir qual é a saúde da minha operação. E aí toda aquela orquestração passa a funcionar e faz um processo evolutivo, né? A cada passo e eu como cresce. líder de receitas, eu falo, nossa, realmente, quando se tem uma bela de uma configuração do CRM, a gente confia nos números, confia no processo, a gente realmente tem na palma da mão ali um relatório de fato que dá para tomar decisões, né? Em cima de dados. E Sales Cloud? O que ele libera o time? Onde é que ele libera o time comercial? Onde que ele pode ser um risco se for mal configurado? O que você tem para trazer sobre esse assunto? Legal. A Sales Cloud é justamente, historicamente, a primeira nuvem da Salesforce que faz a estruturação de todo esse pipeline de vendas com um viés já de operações de vendas. Então ele tem já as estruturas pré-montadas do lead, da oportunidade, o cadastro do cliente, a taxa de conversão, tudo isso já vem pré-moldado para que você chegue lá e dê a cor da sua operação. Eu costumo fazer esse comparativo como se fosse uma folha com um desenho e você vai escolher as cores que você vai colorir aquele seu desenho. Então, no fim das contas, você segue as regras de mercado, a Sales Cloud te entrega a capacidade de entregar uma esteira de vendas rápida e com os indicadores já pré-montados, e você só aplica a sua operação de acordo com aquela estrutura. Então, a Sales Cloud te possibilita
tangibilizar a sua estratégia de vendas dentro da ferramenta do Salesforce. E traz eficiência operacional? Com certeza. Porque se você não tem uma estrutura e se você não tem isso definido dentro da ferramenta, você corre o risco do freestyle, né? Aí é o risco mesmo, né? Cada vendedor vai ter a sua forma de vender. Enquanto você não tem um padrão, você não consegue medir a eficiência. É isso. Sem padrão, sem dados. Exatamente. Né? Então, quando você estrutura a sua operação e tangibiliza isso dentro de uma Sales Cloud, você mitiga os riscos, ganha governança, dados e o direcionamento para onde seu negócio está indo e aonde você precisa pôr um esforço para poder fazer as suas conversões e vendas. Excelente. E quando a gente pensa assim na sua experiência com instituições financeiras de grande porte, como que a governança de CRM impacta diretamente o resultado comercial dessas organizações? Olha, em instituições financeiras, agora ainda mais do que antes, a gente tem um leque de produtos que são comercializados ou serviços que são comercializados dentro dessas instituições. Então é muito crítico o problema de concorrência de produtos. De repente você tem um crédito, você tem um investimento, você tem... Tanto que quando você começa a ter clientes segmentados mais no topo da pirâmide, você passa a ter um gerente de contas que olha na sua visão 360 e consegue escolher o ativo certo, o produto certo no momento certo, que é personalizado para você. Sim. Então, a ferramenta do Salesforce ou a estratégia de CRM te permite construir essa visão 360 e facilitar esse processo de personalização de produtos e serviços para o seu cliente. Pessoal, espero que você esteja gostando, você aí de casa. Antes da gente entrar no tópico 3, queria te convidar para se inscrever no nosso canal e seguir o nosso Instagram, @framework.digital. Vamos lá, Rafa, para o tópico 3? Vamos! A gente vai falar um pouquinho sobre experiência integrada, orquestração de dados, essa visão 360 que conecta o cliente ao negócio, assim, né, de ponta a ponta, que é o que o Salesforce apoia de fato, né? E essa experiência integrada e orquestração de dados, jornada contínua, atendimento organizado, essa consolidação das fontes, né? Essa visão 360 do cliente, ativação da estratégia da informação. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem um grande case aqui dentro de casa, né? Que é a Drogaria Araújo, em Belo Horizonte. Queria que você comentasse com o pessoal o que é esse case. Perfeito. O case da Drogaria Araújo é muito fundado na operação de cadastro de produtos, o famoso PIM, Product Information Management. Esse produto foi construído com base no Salesforce como fonte única de informações de catálogo de produto. Então, hoje na Drogaria Araújo, se você consulta pelo aplicativo, pelo site ou até na loja, o produto que você está enxergando lá está orquestrado dentro de um catálogo único. Então, todas essas informações são gerenciadas no mesmo lugar e orquestradas a partir da mesma fonte. Isso faz com que a experiência do cliente seja a mesma, independente do canal que ele acessa. Legal demais, legal demais. Isso comprova que CRM não é ferramenta, né? É estratégia. Estratégia. É estratégia, tem que ter uma estratégia de por trás. E aí, claro que quando você tem uma ferramenta inteligente, que te permite personalizar, que te permite adaptar para a sua jornada do seu cliente para melhor eficiência, ali está o check do negócio, né? Exatamente. Show de bola. Vamos para uma pergunta, então, nesse tópico. Como que você pensa a arquitetura de dados no Salesforce para que a visão 360 do cliente seja realmente acionável? O que você tem pensado sobre isso? Não só um painel bonito, sem impacto operacional, né? Com certeza. A visão 360 é sempre um grande desafio e um grande desejo, porque todo cliente gostaria de saber todos os pontos de contato que ele tem com o cliente dele. Ou seja, se você tem uma fintech, se você tem um e-commerce, se você tem uma instituição de saúde, você precisa saber a todo momento que o seu cliente tem um contato com a sua marca. E essa é a visão 360. Qual que é o grande desafio do Salesforce? Ele unifica todo o relacionamento da marca com o cliente, mas nem sempre todos os dados estão dentro do Salesforce. Certo. Eu vou dar um exemplo em empresas de saúde. Você tem, de repente, um hospital ou
algum grupo assim na área de saúde, e o sistema que faz os exames não é o mesmo sistema que você faz o agendamento de consulta, que não é o mesmo sistema que você faz o acompanhamento no seu médico. Então, essa pulverização de dados faz com que cada sistema tenha uma versão daquela pessoa. Então, quando você unifica esses dados todos dentro de uma plataforma de CRM, você passa a enxergar esse 360 e saber o momento certo daquela pessoa para você acionar ela ou dar um atendimento para ela. E esse é o grande ativo da Visão 360. Show de bola. Você até iniciou um assunto que é da minha próxima pergunta, que é esse desafio de integração que você encontra quando uma empresa tem múltiplos sistemas e, além de múltiplos sistemas, tem um legado, né? O famoso legado. O famoso legado. E precisa realmente conectá-lo ao Salesforce sem parar a operação. Como que são os principais desafios aí que você enxerga nesse cenário? Legal. Essa visão 360, não existe uma visão 360 sem dados. Sim. Né? E o Salesforce normalmente não é uma ferramenta que opera sozinha no vácuo, porque ela é uma ferramenta de relacionamento. Certo. Não é um operacional. Então, essa comunicação, ela é mandatória para você fazer essa construção da visão 360. E aí é que entra um dos elementos que a Salesforce oferece, que é o antigamente chamado Data Cloud, e agora ele foi renomeado recentemente, é o Data 360, que faz essa orquestração de dados. Então ele não é um data lake, ele não é uma base de dados gigante, ele não é nada disso. Ele conecta suas diferentes fontes de dados, legal, faz uma resolução de identidade e traz essa informação para dentro da sua plataforma de CRM, ou vice-versa. De repente você precisa levar isso para uma ferramenta de marketing e etc. Então você consegue agregar toda a informação, todas aquelas versões daquele seu cliente passam a compor uma visão única dentro do Data 360, e isso entrega para quem está operando dentro do CRM uma visão unificada e para suas estratégias de ativação dos seus clientes, uma visão mais assertiva. Fico pensando assim, o quanto que nós, líderes comerciais, de marketing, de receitas como um todo, é importante ter parceiros certificados, porque realmente ele traz uma visão de um todo, que às vezes a gente está míope ali, né, no cenário. Às vezes você está olhando só para o seu contexto, já tem uma opinião super formada sobre um desafio, e aí vem uma nova pessoa e abre a sua mente para outras possibilidades e ainda consegue antecipar desafios que vai viver lá na frente, né? Porque uma coisa eu vivi um pouco disso na prática, uma equipe comercial com 50 pessoas, outra é com 100 pessoas, outra é com 200 pessoas. E aí são desafios de CRM, não só de gestão de pessoas, mas de CRM completamente diferentes. Porque se você não criar os lock-ins, a inteligência dos dados, as preferências para você criar realmente uma inteligência, uma jornada fluida para o cliente, você vai passar aperto lá na frente, não é isso? Com certeza. A gente está chegando no final do nosso papo. Espero que tenha sido muito rico para você. Mas eu queria que antes da gente fazer o fechamento, o encerramento desse papo, você contasse para quem está assistindo a gente o que é essa torre Salesforce dentro da nossa empresa, da Framework. Como que a gente atua em receita, governança, como que a gente pode ajudar quem está do outro lado. Legal. A torre de Salesforce, ela abrange muitos desses aspectos que eu comentei aqui hoje. Ela traz, do ponto de vista de governança, como você consegue estruturar a sua operação dentro de uma ferramenta de CRM, que é o Salesforce, e como que você reduz qualquer tipo de atrito ou lança os indicadores que você precisa para fazer esses acompanhamentos. E na visão 360 você tem a integração. Então, como você integra todas as suas ferramentas para elas se comunicarem com o seu CRM e como que você unifica essa experiência do lado do cliente? Porque quando você está do lado do cliente, você não faz diferenciação de qual sistema ele está utilizando. Você quer que o seu atendimento ou a sua experiência na venda seja a melhor possível. Sim. Então, a Framework nessa torre também olha nesse aspecto de como viabilizar essa experiência do cliente e como o seu Salesforce consegue comunicar com as outras ferramentas. Sim, e atuamos de duas formas, né, Rafa? Tanto na implementação de todos esses projetos, mas também na alocação gerenciada. Temos o time aqui para isso, né? Sim, sim. Essas duas formas de operar atendem tanto a empresas que não têm um corpo ou estrategicamente adotam a opção de não ter os profissionais porque
de novo, né? Se a gente tem empresas certificadas com boas práticas, de repente faz bastante sentido para a estratégia da empresa não focar o core dela na construção do CRM e a gente consegue colocar esse time. Assim como, às vezes, tem o time, mas precisa acelerar algum processo ou uma ferramenta nova. A gente amplifica o potencial do time. Exatamente. A gente consegue contribuir para que esse time consiga explorar o máximo da ferramenta que ele já contratou, inclusive. Excelente. Eu amei o papo. Eu adorei. Eu adorei, de verdade. Acho que foi super claro, assim, na prática mesmo, como que a gente atua no nosso dia a dia. Eu queria já, então, seguir para o nosso encerramento, agradecer você, Rafa, por compartilhar a sua visão, a sua profundidade de conhecimento em arquitetura da Salesforce e convidar vocês também para o nosso próximo Insights. Queria deixar o espaço aberto para você se despedir para quem está assistindo. Eu agradeço a oportunidade de poder expor um pouquinho dessa experiência, dessa jornada toda que eu tive, desses anos todos de Salesforce e que me trouxe tantos benefícios e certificações, mas não só pelo conhecimento em si. Eu acho que o conhecimento ele precisa ser pulverizado e dividido, porque ninguém faz nada sozinho e fazer juntos isso, para mim, é uma satisfação pessoal. Excelente! Pessoal, bom, é isso. Agradeço por você ter acompanhado o nosso episódio. Acesse o nosso site frameworkdigital.com.br e te espero no próximo episódio.